Você já notou uma vermelhidão inexplicável nas suas pernas? Saiba que essa irritação pode ser um sinal de algo bem mais sério. Neste vídeo você vai aprender de uma forma simples a identificar o que pode estar causando esse vermelhão e saber quando é necessário procurar um médico. Eu vou te ensinar a lidar com isso com tratamentos naturais que você pode fazer em casa. Mas para ficar seguro, vamos entender juntos os sinais de alerta que você não pode ignorar. Vamos começar falando das causas mais comuns, que na maioria das vezes podem ser tratadas sem a necessidade de uma consulta médica imediata. Primeiro, temos a dermatite. Existem dois tipos principais de dermatite que podem causar vermelhidão nas pernas. A dermatite de contato, essa é uma condição que ocorre quando a pele entra em contato com um irritante ou um alérgeno. Pode ser causada por produtos de limpeza, cosméticos, plantas e até mesmo alguns metais. A pele geralmente vai ficar vermelha, irritada e pode coçar bastante no local de contato. A solução é simples: identificar e evitar o agente causador, além de usar cremes hidratantes e anti-inflamatórios tópicos. E tem a dermatite de estase. Esse tipo de dermatite é comum em pessoas com problemas de circulação nas pernas. Ocorre quando o sangue se acumula nas veias, causando uma inflamação e uma vermelhidão na pele. Embora a dermatite de estase seja uma condição crônica, ela pode ser controlada com o uso de meias de compressão, elevação das pernas e mantendo a pele bem hidratada. Outra causa comum de vermelhidão nas pernas são as reações alérgicas. Elas podem ser causadas por medicamentos, alimentos, picadas de inseto e outros alérgenos, principalmente se você for uma pessoa mais sensível, mais atópica. Se a reação for leve, com apenas uma pequena área de vermelhidão e inchaço, você pode usar antihistamínicos e cremes tópicos para aliviar os sintomas. No entanto, se a reação for grave, procure um médico imediatamente. As queimaduras solares ou queimaduras químicas leves também podem causar uma vermelhidão na pele. Para queimaduras solares, é importante manter a pele hidratada, usar aloe vera ou cremes calmantes e evitar mais exposição ao sol até que a pele se recupere. Para queimaduras químicas, lave a área com água abundante e aplique um creme calmante. A lacrainha, também conhecida como piolho de cobra, é um tipo de centopeia que pode liberar uma substância quando ela é esmagada que causa manchas roxas avermelhadas na pele. Embora a aparência dessas manchas pode ser alarmante, elas são temporárias e inofensivas, não causa dano além da coloração. Só toma cuidado aonde você está pisando, dá uma olhada dentro da bota. Picadas de insetos são outra causa comum de vermelhidão. Mosquito, formiga e outros insetos podem causar uma área vermelha e inchada na pele. Normalmente, isso pode ser tratado com cremes anti-inflamatórios e antihistamínicos para aliviar a coceira e o inchaço. Se a reação for mais intensa ou se houver sinais de infecção, procure um médico. Eczema é uma condição crônica que causa pele seca, vermelha e pruriginosa. Manter a pele bem hidratada e usar cremes prescritos pelo dermatologista pode ajudar a controlar os sintomas. Finalmente, temos a miliária, também conhecida como brotoeja. Ocorre quando as glândulas sudoríparas ficam bloqueadas e o suor fica preso sob a pele. Esta condição ocorre devido ao calor excessivo e ao suor e resulta em uma erupção vermelha e pruriginosa. A solução é simples: mantenha a pele fresca e seca, use roupas leves e aplique loções calmantes. E não podemos esquecer da dermatografia, também conhecida como escrita na pele. Imagine poder escrever na sua própria pele apenas com um leve arranhão. Parece mágica, né? Mas não é bem assim. Essa condição faz com que a pele fique vermelha e inchada com qualquer toque ou arranhão, parecendo uma obra de arte moderna meio dolorida. Embora possa parecer assustador, a dermatografia é inofensiva e na maioria das vezes não requer tratamento. Apenas lembre-se de ser gentil com a sua pele. Essas são algumas das causas que causam vermelhidão na perna que geralmente não precisa de uma consulta médica imediata. Entretanto, se os sintomas persistirem ou se agravarem, é óbvio que é sempre importante buscar a orientação de um profissional de saúde. Agora, se não é nada disso, no próximo segmento vamos falar sobre as causas de vermelhidão na perna que necessitam de atenção médica. Continue assistindo para se informar melhor. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, assim você não perde nenhum conteúdo importante e de quebra ajuda o nosso canal a crescer. Afinal, saúde nunca é demais e informação é sempre bem-vinda. Aperte o botão de inscrever-se e vamos juntos nessa jornada de conhecimento. Até agora, discutimos as causas mais leves de vermelhidão nas pernas que podem ser tratadas em casa. Agora vamos falar sobre aquelas condições mais graves que requerem atenção médica imediata. Essas causas podem ser sinais de problemas mais sérios que precisam de avaliação profissional. Vamos começar com a linfadema
linfangite. Essa é uma infecção dos vasos linfáticos, geralmente causada por bactérias que entram na pele através de uma ferida, um corte ou uma micose. A linfangite pode causar vermelhidão e listras vermelhas que se espalham rapidamente, acompanhadas de febre e mal-estar. Se você notar esses sintomas, procure um médico imediatamente. Em seguida, temos a tromboflebite. Essa condição ocorre quando há inflamação de uma veia superficial, geralmente devido a um coágulo sanguíneo. A área fica vermelha, quente, dolorosa, tem um cordão endurecido e vermelhão. É importante buscar ajuda médica para evitar complicações como a formação de coágulos maiores ou mesmo a trombose venosa profunda. As infecções bacterianas, como celulite, erisipela, são outras causas graves de vermelhidão. Essas infecções causam áreas vermelhas, quentes e doloridas na pele e podem se espalhar rapidamente. A celulite infecciosa é uma infecção profunda da pele que pode causar febre e mal-estar geral. Se você suspeitar de uma infecção, consulte um médico imediatamente para tratamento com antibiótico. A insuficiência venosa crônica é uma condição em que as veias da perna não conseguem bombear o sangue de volta ao coração de forma eficaz, levando ao acúmulo de sangue. Isso pode causar vermelhidão, inchaço e dor. É importante tratar essa condição para evitar complicações mais graves, como as úlceras venosas. A trombose venosa profunda ou a famigerada TVP é uma condição grave, onde um coágulo sanguíneo que se forma nas veias profundas da perna. Isso pode causar vermelhidão, inchaço e dor intensa. A TVP pode ser fatal se o coágulo soltar, se deslocar e viajar até os pulmões, causando uma embolia pulmonar. Se você suspeitar de TVP, procure ajuda médica imediatamente. Agora, a vasculite é a inflamação dos vasos sanguíneos, que pode causar manchas vermelhas ou roxas na pele. Essa condição pode ser um sinal de uma doença autoimune subjacente e necessita de avaliação e tratamento médico para evitar complicações. Elas são difíceis de diagnosticar. Não menospreze a necessidade de um bom médico. As reações a drogas também podem causar vermelhidão intensa na pele. Se você perceber um vermelhão após iniciar um novo medicamento, interrompa o uso e consulte um médico para avaliação. Finalmente, temos os problemas autoimunes, como a psoríase e lúpus, que podem causar placas vermelhas e escamosas na pele. Essas condições são crônicas e requerem tratamento contínuo e acompanhamento médico. Essas causas de vermelhidão nas pernas são bem mais graves e necessitam de avaliação médica para garantir um diagnóstico preciso e tratamento adequado. Não ignore os sinais e sintomas graves. A saúde das suas pernas é crucial para o seu bem-estar geral, mas existem algumas dicas de tratamento natural que pode ajudar a aliviar os sintomas e o vermelhão na perna, independente da causa. A primeira são as compressas frias, que podem ajudar a reduzir a dor e aliviar a vermelhidão e o desconforto, causando uma vasoconstrição e diminuindo o inchaço. Como fazer? Basta seguir estes passos. Enrole um saco de gelo ou um pacote de ervilhas congeladas em uma toalha fina. Aplique essa compressa fria na área afetada por 15 a 20 minutos. Repita esse processo várias vezes ao dia, conforme necessário. A segunda dica é a posição de Trendelenburg. Já falei sobre ela antes, mas basicamente a dica é elevar as pernas. Isso ajuda a melhorar o retorno venoso e a circulação, reduzindo o inchaço, o que pode ser especialmente útil para quem sofre de insuficiência venosa ou está com as pernas inchadas e vermelhas. Deite-se confortavelmente, eleve as pernas acima do nível do coração. Você pode usar travesseiros para apoiar as pernas e ficar mais fácil, mas tente manter a perna elevada por 15 a 20 minutos, algumas vezes ao dia. E não podemos esquecer também da hidratação da pele. Manter a pele bem hidratada é crucial para prevenir irritações e melhorar a barreira cutânea. Uma dica natural é usar os óleos naturais, como óleo de coco ou até mesmo azeite de oliva, são excelentes hidratantes. Basta aplicar uma pequena quantidade na pele após o banho, quando a pele ainda está úmida, para ajudar a selar a hidratação. E essas práticas simples podem trazer um alívio significativo e são fáceis de aplicar no seu dia a dia. Mas lembre-se que se os sintomas persistirem ou se agravarem, é fundamental procurar a orientação de um médico. Então, elevar as pernas pode ajudar a melhorar o retorno venoso, mas existe uma forma ainda melhor de estimular o coração periférico a melhorar a circulação, que é o exercício físico. E muitas pessoas não sabem quais são os exercícios mais eficazes para melhorar a circulação nas pernas. Mas não se preocupe, eu tenho a solução. Eu vou colocar um vídeo aqui para você onde eu mostro os exercícios práticos que qualquer pessoa pode fazer em casa para melhorar a circulação das pernas. Então não perca.